Fala time, tudo bem? Meu nome é Will, estamos aqui no GWF Podcast e hoje eu trouxe aqui dois advogados super conhecidos aqui na nossa região. Dr. Kleber Dantas Júnior, especialista em Direito Empresarial, Dr. Paulo Camargo, especialista em Direito Tributário. E hoje a gente vai falar mais sobre negócios, tributação, planejamento patrimonial. E dentro disso a gente vai falar de um tema muito importante que é a holding como instrumento tributário e sucessório. Olá, Dr. Kleber, tudo bem? Dr. Paulo. Hoje, a respeito desse tema, a gente, primeiramente, vamos dar uma explicação básica para o pessoal que não conhece, né? Se vocês puderem fazer uma explanação de como que funciona uma holding, né? Como que ela é criada, as suas vantagens e desvantagens, né? Então, prazer tê-los aqui. Podemos começar. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Will. Prazer estar aqui com você nesse podcast, no GWF. Uma grande alegria a gente estar partilhando e participando e trazendo informações ao público, né, sobre esse tema tão interessante, sobre questões tributárias, né, sobre holding, né, porque holding a gente não fala tão somente sobre questão de planejamento sucessório, envolve holding como planejamento tributário e várias outras oportunidades e questões que nós vamos abordar nesse bate-papo hoje. Bacana, muito legal. Dr. Paulo? Bom dia, Will. Bom dia a todos. Bem, estou muito contente de estar aqui hoje no podcast GWF, trazendo esse tema sobre holds, falando um pouco sobre planejamento tributário, e é com bastante satisfação, então, que nós iniciamos aí, né, esse podcast com as informações para o público aí do Will. Beleza, muito obrigado. Aqui, doutor, a gente sabe que tem vários tipos de holding, né? Então, eu queria que vocês explicassem mais quais os tipos que existem e qual a situação ideal para a criação de cada uma, né? E, se possível, também as vantagens e as desvantagens e os cuidados que são necessários na criação de uma holding, né? E cada uma tem um objetivo, né? Se vocês puderem falar mais a respeito, principalmente. Em princípio, assim, para a gente iniciar e deixar bem claro a questão de holding. O que é uma holding, né? A holding nada mais é do que uma empresa. É uma empresa comum, uma empresa normal, com CNPJ, com um contrato social, com constituição de uma sociedade, com escrituração contábil, né? Então, para a gente desmistificar um pouco a questão de holding, né? Porque às vezes acha que holding é só para grandes patrimônios, para grandes empresas, né? A holding está aberta a todo público. Então, juridicamente, holding é uma empresa com CNPJ, com escrituração contábil, uma empresa comum como qualquer outra atividade comercial. E aí tem vários tipos de holding, né, que nós vamos estar conversando aqui, né, porque a holding ela tem os tipos societários, os regimes tributários, né? Então aí vai depender muito da finalidade, por que eu quero constituir uma holding e qual tipo societário, qual regime tributário que vai ser constituída essa holding. Mas, em suma, holding é uma empresa. Empresa normal, né? Uma empresa normal. Só para contextualizar um pouco também, esse tipo de empresa surgiu nos Estados Unidos como uma sociedade que participa do capital social de outras empresas, né? Então, uma empresa que participa do capital social de outras empresas. Isso foi o início de tudo. E aqui no Brasil, esse tipo de sociedade, os advogados tributaristas viram, né, uma oportunidade tributária de utilizar esse tipo de empresa como um planejamento tributário. E aí também foi detectado uma possibilidade de um planejamento sucessório, utilizando também esse tipo de empresa. E aqui no Brasil, então, a gente houve essa criação da holding, né, nesse formato como instrumento de planejamento tributário e também de planejamento sucessório. Então, são sempre essas duas vertentes que a gente sempre está passando para os clientes, né? E uma holding, ela é utilizada tanto como planejamento tributário, como também como planejamento sucessório. Bacana, show. Vamos começar, então, falando mais sobre a holding nessa parte de tributária, né? Quais que são as vantagens que o empresário busca quando ele procura criar uma holding? E, quais as vantagens tributárias que ele pode ter? Quais os impostos que ele pode economizar?
vocês puderem especificar mais nessa parte dos tributos, como que ele pode ser beneficiado criando uma holding com esse objetivo de economizar nos tributos e nos impostos? Eu acho que aí nesse tema, como agora nós vamos estar falando sobre holding como aspecto tributário, como planejamento tributário, aí eu vou passar a bola pro meu colega, pro Paulo, porque é advogado tributarista, então é mais fácil com ele para estar discorrendo sobre esse assunto. Vamos lá, doutor. Então vamos lá. Acho que uma economia bem visível, né, de uma holding, ela sendo utilizada como uma holding patrimonial. O que significa isso? Uma pessoa física tem patrimônios, né, bens imóveis, que ele utiliza para locação, por exemplo. Essa pessoa, ela inevitavelmente vai ser tributada essas rendas de locação, dos aluguéis dos imóveis, pelo imposto de renda, e essa tributação vai chegar até 27,5%, dependendo, é claro, dos valores de aluguel que essa pessoa recebe, de outros recebimentos que essa pessoa física tenha. Então, assim, muito dificilmente vai conseguir escapar dos 27,5% do imposto de renda. É uma tributação alta, né, dos aluguéis que essa pessoa física recebe. Então, o que é feito? Esses imóveis, nós dizemos que eles são integralizados em uma pessoa jurídica, que é, então, essa holding patrimonial. Nós pegamos esses imóveis e transferimos esses imóveis para essa holding patrimonial. Quem passa a ser proprietário, então, desses imóveis é a holding, deixa de ser propriedade da pessoa física. Isso é feito através de um contrato social, da criação de uma forma lícita de integralização de cotas sociais. Bom, uma vez, então, sendo patrimônio da pessoa jurídica, quem vai fazer essa locação vai ser a própria empresa, a pessoa jurídica. E aí, toda a tributação, então, vai ser uma tributação que a pessoa jurídica, que a empresa vai sofrer. Para você ter uma ideia, vai sair, então, de uma tributação de 27,5% da pessoa física e a gente vai cair para uma tributação de 11,33%. Então, é uma diferença, assim, considerável em termos de tributação. E esses 11,33% já incluindo todos os tributos que uma PJ recolhe. Vai ser PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social do Lucro Líquido. São todos os tributos que incidem, então, sobre uma renda, um faturamento de locação. Então, esse é o primeiro ponto. Pessoas físicas que possuem imóveis, e esses imóveis são utilizados para locação, né? Então, transferindo para uma holding patrimonial, o valor de tributação referente aos aluguéis vai diminuir consideravelmente. O segundo ponto são para pessoas, né? Pessoas que costumam comercializar compra e venda de imóveis. Hoje em dia, um imóvel, quando ele é vendido pela pessoa física, ele é cobrado um imposto de renda sobre o ganho de capital desse imóvel. Então, vamos supor, se você vender um imóvel lá no seu imposto de renda, esse imóvel está registrado, está no seu imposto de renda pelo valor histórico de 300 mil, e você vende, então, esse imóvel por R$1 milhão, você vai ter um ganho de capital de R$700 mil, e sobre esses R$700 mil vai incidir 15% de imposto de renda. É uma tributação também elevada sobre o ganho de capital. No caso da holding, os imóveis que são vendidos pela holding, eles não vão, se esses imóveis estiverem no estoque da holding, que é uma questão ali contábil que nós orientamos, né, os contadores a realizar no caso de venda de imóveis. Então, esse imóvel estando no estoque da holding e for feita uma venda desse imóvel, ao invés de ter ganho de capital, vai ter uma tributação de 6,73% sobre o valor da venda. Então, quando que é vantagem? Fazer venda de imóveis através da holding e não da pessoa física. A vantagem maior vai ser quando esse imóvel está com valor muito defasado no imposto de renda. Que acontece muito, porque as pessoas compram um imóvel e não existe uma atualização. A Receita Federal não permite que o valor desse imóvel seja atualizado ao longo do tempo. A não ser que haja uma reforma daquele imóvel, alguma ampliação, coisa desse tipo. Então, via de regra, não é permitida essa atualização do valor do imóvel. Então, quando a pessoa vende, ela vai ter um ganho de capital e incidir. Então, se o imóvel estiver com valor muito desatualizado no imposto de renda, a venda através da holding vai compensar demais. Então, esse é um outro fator assim, de planejamento tributário para quem
efetua transações de imóveis, compra e venda, ou para quem realmente tem um imóvel seu de pessoa física, esse imóvel está com valor defasado e vai pagar menos imposto vendendo através de uma holding. Nesse caso aí, o senhor está citando que são os cuidados que o empresário tem que ter na elaboração da holding, e ele tem que se atentar nesse momento do valor para saber se é vantajoso ou não. Exatamente. Com relação à criação da holding, como o senhor disse, os imóveis são passados para a propriedade do CNPJ, né, da holding nesse caso. Com relação ao ITBI, que é o que se paga quando se transfere o imóvel, né? Ele é obrigatório no momento que se transfere da pessoa física para a pessoa jurídica? É obrigatório esse pagamento ou já existe algum entendimento contrário? Então, a Constituição Federal ela tem uma possibilidade, é uma imunidade tributária que já vem lá no texto constitucional, que diz que integralização de bens imóveis não incide o ITBI. Então, quando o empresário resolve pegar o seu patrimônio e integralizar em uma empresa, então, via de regra, não vai incidir ITBI. A não ser que a própria Constituição traz exceção, a não ser que essa empresa onde será integralizado o capital, ela tenha objeto social de compra e locação de imóveis. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Então, só que também tem uma complementação do Código Tributário que vem, então, explicando como que funciona. Se essa holding ela não for uma holding simplesmente patrimonial, mas for uma holding mista, que é uma outra espécie de holding, uma holding mista é quando ela, além desses objetos sociais de venda e locação de imóveis, ela também tem uma outra atividade. Por exemplo, uma atividade de consultoria, uma atividade rural, uma atividade de compra e venda, qualquer outra atividade. Então, o fisco municipal ele precisa verificar se depois de 3 anos, mais da metade do faturamento dessa holding foi dessas outras atividades. Caso tenha sido de outras atividades que não seja locação e venda de imóveis, não vai incidir o ITBI. Se mais de 50% do faturamento dessa holding nos 3 anos seguintes da sua criação for de venda e locação de imóveis, vai incidir o ITBI. Então, o correto é que a prefeitura postergue essa análise, né, da cobrança ou não do ITBI para 3 anos após a criação dessa holding. Isso seria o correto. Mas, via de regra, isso não acontece. O que a gente tem visto é que as prefeituras elas cobram o ITBI, se houver esses objetos sociais de venda e locação, eles querem cobrar para que seja feita a transferência. Aí é que entra os advogados, né? Aí o nosso serviço também é entrar com as ações judiciais necessárias para garantir o direito do contribuinte de poder fazer a transferência do imóvel e que essa análise do ITBI seja postergada, no mínimo, para os 3 anos seguintes. Uma outra opção também é a pessoa que estiver transferindo fazer o pagamento desse ITBI e depois de 3 anos fazer uma análise da contabilidade da holding e verificar essa questão dos 50% de uma atividade ou outra. E aí é pedido, através de ação judicial também, o que nós chamamos de repetição do indébito, que é, então, uma restituição do valor que foi pago a título de ITBI. Certo? Então, assim, é possível escapar desse ITBI se observada essas questões. Então, não é um negócio assim tão simples, né, de dizer assim, não vai pagar ITBI, né? Então, tem que ser analisada essas possibilidades. No direito, nada é tão simples, né? Nada. Com relação à tributação, no caso da distribuição dos lucros, quando existem acionistas, no caso dessa holding, como que a holding pode ajudar na distribuição dos lucros para os acionistas? Existe essa possibilidade? Sim, existe. Como qualquer outra empresa, o Dr. Kleber até frisou que a holding nada mais é do que uma empresa, né? Uma pessoa jurídica que tem personalidade jurídica própria e tudo mais. E esses lucros, então a empresa registrando lucros, que seja lucro mensal, lucro semestral, lucro anual, de acordo com o que estiver no contrato social. Uma outra observação que tem que ser feita, né, dos riscos, né? Qualquer distribuição de lucros que não seja feita de forma anual deve constar no contrato social da empresa como que vai ser essa distribuição. Será mensal, anual ou semestral ou trimestral. Então, essa distribuição de lucros, ela vem
isenta de tributação para os sócios. Então não tem tributação, porque a pessoa jurídica já recolheu todos os impostos devidos. Então, quando isso vem para o patrimônio do sócio, ele não paga imposto de renda e nenhum outro tributo. Então, a distribuição de lucros para os sócios é isenta de tributação. Muito legal, doutor. E agora, para contextualizar também a respeito disso tudo que você está falando, né? A respeito de riscos tributários, né? Quais os cuidados que as empresas e que os próprios empresários têm que ter no momento de que ele está pensando em criar uma holding ou na criação de uma holding para ele administrar os seus negócios, as suas intenções ali? Certo, vamos lá então, Will. Eu acho que o principal que alguém, um empresário, né, um profissional liberal, quando tem interesse de constituir uma holding ou verificar essa parte de planejamento sucessório tributário, é procurar um advogado especialista nessa área. Porque o que a gente tem visto muito é que outros profissionais, eles têm oferecido esse tipo de serviço. E acaba, aí as pessoas, né, os contratantes, acabam tendo algum tipo de prejuízo. Porque outros profissionais que não sejam profissionais de direito não vão ter o conhecimento assim, suficiente de todos os ramos que envolve, né, essa questão de holding, que seria a parte, por exemplo, de sucessões, a parte de tributária, a parte de direito civil, a parte societário. Então, assim, é uma gama de diversos ramos do direito, né, então, envolvidos, que é necessário que o profissional tenha conhecimento. Então, se não for um profissional do direito, eu acho que já vai colocar em risco essa operação. Então, deve-se tomar cuidado. E uma outra, dentro ainda desse tema, é importante dizer que o profissional habilitado para redigir contratos sociais de empresas, iniciar, então, uma empresa, é o advogado. Nenhum outro profissional de nenhuma outra área tem essa habilitação técnica. Tanto é que muitos contratos são inseridos na junta comercial para aprovação e tudo mais, necessitam de assinatura do advogado. Então, é importante que o profissional envolvido para essa criação da holding seja um advogado. Então, isso é o principal, para que não corra riscos, assim, como nós citamos agora. O profissional diz, olha, você vai ter isenção de ITBI. E aí, na prática, não acontece, porque ele não explicou, não informou a forma correta para o cliente de como ter essa isenção, o que é necessário ser feito. Então, esse é o principal. Só para complementar e contextualizar também essa questão da importância e da assessoria de um advogado, a gente se depara com muitas situações das pessoas que acham que constituíram uma holding, criaram uma empresa, né, que às vezes foi diretamente num contador, sem desmerecer a atividade contábil, que dentro da holding há necessidade da escrituração contábil, mas faz uma empresa, né, coloca ali como o patrimônio dele, e só que não há essa transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Era exatamente a questão do ITBI, que o Dr. Paulo falou, da questão da imunidade tributária. E ele acha que simplesmente a holding está constituída, né, e que isso irá trazer benefício para ele. Isso não está trazendo benefício algum, e essa holding, a bem da verdade, ela não existe. O benefício dela não vai ter nenhum, porque não houve essa transferência do imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, onde que haveria a incidência do ITBI ou não haveria, em razão da questão da imunidade tributária. E vamos até mais longe, muitas das vezes a pessoa faz dessa forma, faz um outro tipo de contrato, que seria um contrato de comodato, né, que seria a cessão desse imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica, e para a Receita isso seria uma fraude. Né? Então é muito importante, né, a assessoria do advogado para que possa ele dar toda a complementação, toda a segurança jurídica efetivamente na constituição dessa holding. Excelente. Inclusive era uma das coisas que eu ia citar agora, né? Que a pessoa não pode confundir. Às vezes ela acha que simplesmente vai transferir os nomes, os bens da família ou dela própria
para uma empresa e acha que isso é uma holding. E não é, né? Nem mesmo vai estar ali uma empresa para gerenciar os bens. Para que seja criada uma holding, ela tem que atender os requisitos e tem que ser feito um acompanhamento. E isso, sem dúvida nenhuma, o advogado é a pessoa mais certa para que ela possa fazer isso com todos os cuidados, evitando os riscos, né? Até porque, acredito eu, depois de ouvir o que vocês falaram, que o advogado, antes de criar essa holding, ele tem até que conversar muito com essa pessoa, com esse empresário, com essa família, para entender o real objetivo da criação dessa holding para que não seja cometido nenhum erro, né? Exatamente. E porque até... a gente se vende muito, aí vamos falar assim, hoje, né, questão aí da internet, etc., que a holding é a solução dos seus problemas, né? Então, como se eu apertasse o botão ali, uma questão mágica, resolver todos os meus problemas. Então, por isso que é importante uma assessoria jurídica, por isso que é importante um acompanhamento, por isso que é importante uma análise específica do caso, porque muitas das vezes aquela holding não vai trazer um benefício. No exemplo que o Dr. Paulo estava colocando aqui, a questão do imóvel, que você tem um ganho econômico em razão de uma menor tributação, e quando é um imóvel que ele está defasado no imposto de renda. E aí na holding eu tenho um benefício porque eu vou ter uma tributação menor. Mas às vezes eu não tenho essa situação. Às vezes o empresário, vamos falar assim, a pessoa que quer constituir a holding, ou ele tem pouco patrimônio ou o imóvel dele não está defasado. Então se ele está querendo constituir uma holding então somente para ter esse benefício, vale a pena. A 0. É importante frisar que não existe uma receita pronta. Cada caso é um caso. Como você disse, Will, é importante o advogado conversar, né, com a família, com as pessoas envolvidas, com o instituidor, aquele que tem a maior parte do patrimônio, e entender, né, quais as necessidades. Ele está fazendo uma holding para planejamento sucessório. A minha ideia de uma holding é mais para um planejamento tributário. Então... eu quero uma holding porque eu sou sócio de várias empresas e quero usar essa holding para controlar as outras empresas, como um quartel-general onde as ordens saem da holding e ela é sócia das outras empresas. Então, tem muitas possibilidades. Então, não existe assim uma receita. Às vezes as pessoas perguntam, existe um valor de patrimônio certo para constituir a partir de tanto eu já passo a economizar? Não existe. A gente precisa analisar caso a caso, quais as atividades, o que aquela pessoa, qual o negócio que aquela pessoa desenvolve, se tem imóveis de aluguel, se não tem, se faz compra e venda, então, se é uma atividade rural. Então, tem que sempre conversar com o cliente para se chegar à conclusão da viabilidade ou não da holding e montar uma holding específica para aquele cliente, né? Então, não existe, como eu disse, uma receita que funciona para todo mundo. Isso não é viável. E nesse aspecto é exatamente, né, só para ilustrar, porque a possibilidade de uma pessoa constituir uma holding sem patrimônio algum, né? Então, que aí é o que se chama, às vezes, de uma holding pura. Ele vai ser sócio, essa holding vai ser sócio de uma outra empresa. E aí ele está fazendo uma holding, como o Dr. Paulo falou, que para estar participando de outras empresas. Mas ele não está, essa holding dele não é por uma questão patrimonial ou uma questão sucessória que seria a holding familiar. Então, é possível você ter uma holding e não ter patrimônio algum. Agora, falando um pouco sobre a holding como um instrumento sucessório, como que o senhor acha que essa holding pode ajudar a pessoa ou o empresário na administração dos bens de uma família ou dele próprio? Como que ela pode facilitar e evitar problemas no momento de uma sucessão? Como que ela pode substituir ou complementar um inventário de uma forma que ela facilite mais e cause menos problemas, digamos? Bem, isso aí é um ponto bem interessante, né? Porque a holding, como parte de um planejamento sucessório, como um instrumento sucessório, ela é bem interessante. Mas aí, voltando um pouco ao que nós falamos, tem que analisar exatamente se vai ter uma necessidade naquele momento e se é exatamente isso que as pessoas estão buscando. Porque você tem a holding
como uma holding familiar, que ela poderia, normalmente ela serve como uma parte de um planejamento sucessório, ou não. Mas o que difere a holding dentro de um planejamento sucessório? A pessoa física que tem patrimônio. No ato do falecimento dessa pessoa, necessariamente haverá um inventário para que os sucessores, né, seus herdeiros, recebam esse bem. E aí nós estamos tratando dentro do direito de família, né, dentro de um inventário normal, onde a pessoa faleceu e vai ser feito essa transmissão de bens do falecido para os seus filhos. E aí, automaticamente, já há uma incidência do ITCMD, que é o imposto que incide no inventário. Quando a gente está falando da holding como planejamento sucessório, aí eu estou entrando no direito societário e eu estou afastando um pouco o direito de família. E aí eu já tenho regras diferentes. E aí eu tenho muitos benefícios, dependendo da situação específica, que é exatamente a questão da mitigação do ITCMD, que haverá incidência também, só que às vezes de uma forma diferente, porque no inventário o imposto ele incidirá sobre o valor que o fisco irá avaliar. Então não é no valor que está declarado. Então, voltando lá naquele exemplo lá atrás que o Dr. Paulo falou, o imóvel que no imposto de renda está no valor de 300 mil e o valor de mercado hoje é R$1 milhão. Né? O fisco, normalmente, ele vai cobrar o ITCMD sobre esse valor de R$1 milhão, que é o valor de mercado. Isso nós estamos falando do inventário, né? Sem a holding como planejamento sucessório. E se esse bem ele já está integralizado no contrato social, ele já faz parte da pessoa jurídica, não haverá um inventário desse bem, porque esse bem ele já foi fracionado, né? Os sócios eles são titulares de cotas sociais e o imposto, incidirá sobre o valor do capital social. Então, há uma diferença na questão da base de cálculo, que é extremamente interessante. Um outro aspecto é facilitar a sucessão. Porque quando você tem um inventário, né, o falecimento, você tem os herdeiros, eles podem estar discutindo, eu quero esse imóvel, eu quero ficar com o carro, eu quero ficar com o ponto comercial, eu quero ficar com o sítio, eu quero ficar com a casa de praia, mas esse eu não quero porque eu não vou para lá, esse vale menos, esse vale mais, enquanto na holding não existe isso. Holding como planejamento sucessório, porque esses bens deixaram de existir, porque esses bens foram fragmentados em cotas sociais. Então, os herdeiros, eles receberão a sua parte societária naquela ação. Então, aí eu não estou falando mais daquela casa da praia, daquele sítio, daquele carro, daquele imóvel, porque tudo isso já está fracionado e muitas das vezes já está dividido em razão da doação de cotas que foram feitas no decorrer da holding dentro do planejamento sucessório. Então, existem inúmeras vantagens a holding como um planejamento sucessório. Então, ele evita litígios, ele evita discussões. E no inventário, o imposto ele incide de uma forma global em cima de todos os imóveis, né, de todo o patrimônio. Então, o imposto, os herdeiros terão que pagar aquele imposto de uma forma única, né? Não há possibilidade de parcelar o imposto entre os herdeiros. Você paga e eu não pago porque eu tenho dinheiro. E aí você não consegue resolver o inventário. Enquanto na holding,
Não tem essa situação, porque esse imposto ele já foi pago lá atrás. Ele foi feito o pagamento no transcorrer do planejamento sucessório, no transcorrer da constituição da holding. Então, você não tem a discussão entre os herdeiros, e não vai ter uma incidência de imposto alto, porque tudo isso já foi pago lá atrás. Só complementando, assim, então resumindo, inventário é sempre um problema para a família. Então, é um problema porque é burocrático, é um problema porque é caro, é um problema porque causa desavença entre os familiares. Então, como o Dr. Kleber frisou, na hora que acontece um falecimento, e os herdeiros, eles não sabem o que irão receber de patrimônio. E aí começa uma série de discussões, quem vai ficar com o quê, quero ficar com o apartamento, quero ficar com a casa na praia, quero ficar com o carro, né? Então, existe sempre essa expectativa de quem vai ficar com o quê, e principalmente, às vezes acontece, o que vai ser vendido desse patrimônio para pagar as despesas de inventário. Então, a gente calcula aí que menos de 15% do total global do patrimônio acaba ficando com despesas do inventário. Então, é um percentual alto, né? Então, assim, para evitar tudo isso, a holding acaba normatizando como que vai acontecer essa transferência de administração da empresa, da holding, e como que vai ser também a divisão das cotas sociais. Então, a holding ela facilita essa transmissão. Caso o dono dessa holding, o instituidor que nós chamamos, né, ele já tenha conseguido fazer toda a doação das cotas sociais em vida, aí dispensa o inventário. É possível fazer a doação das cotas sociais em vida, de todas elas, pode ser feito ao longo da vida desse instituidor, né, para que ele não pague muita tributação de uma vez só, ele vai fazendo escalonadamente, mas ele mantém o controle global da holding. Então ele recebe todos os frutos vindos de locação, todos os frutos vindos de compra e venda de imóveis, todos os rendimentos. Então ele continua sendo administrador, mesmo sem ter mais nenhuma cota social, ele ainda tem todo o controle. E o contrato social da holding vai dispor, quando o instituidor falecer, quem vai assumir a administração? Quem vai continuar tocando? Serão todos os herdeiros? Ou ele pode escolher também um herdeiro que ele queira que seja o administrador, que tenha mais aptidão para tocar a empresa. E os outros continuam como sócios cotistas. Então, uma outra coisa importante é que, como a holding já vai ser uma empresa que está em funcionamento, essa empresa vai ter caixa. Então, não é necessário vender patrimônio para pagar despesas de inventário, mesmo porque se não tiver inventário, não vai ter nem despesa de inventário. Então, pode acontecer alguma despesa de inventário se todas as cotas ainda não tiverem sido doadas. Faltou lá um percentual de cotas. Então, só esse percentual que faltou é que entra em inventário. Mas como a holding já vai ter o caixa de locação de imóveis e tudo mais, a atividade empresarial continua funcionando normalmente e os herdeiros não têm esses problemas que um inventário pode trazer para a família toda. Excelente, incluiu tudo aí que eu estava pensando, mas o que eu pude entender, então, essa criação da holding é uma forma até de o chefe, ou o empresário, ou o pai, ou a mãe, ou aquela pessoa principal que quer fazer uma holding, é uma forma até dela pensar no bem da família, né? Exato. Ela pode criar uma holding ali, estabelecendo tudo o que ela pretende fazer, quem vai tocar aquilo ali caso ela faleça algum dia. Ela vai dividir os bens, que ali não vai ser mais herdeiros, vão ser sócios, né? Exatamente. Então é uma forma dela pensar também no bem da família, né? Evitando conflitos, né? Deixando tudo claro ali, para que a vontade dela seja feita mesmo após o falecimento. Eu acho que isso seja um dos principais benefícios da holding, né? Porque em muitos casos, na verdade, infelizmente, na grande maioria, né? Quando ocorre isso, o inventário acaba sendo uma causa de conflito familiar muito grande, né? Muitos irmãos deixam de se falar um com o outro devido a alguns problemas, e isso mostra a importância de se elaborar uma holding bem feita, né? Tudo certinho, tudo bem elaborado, para que não aconteça esse tipo de problema. Então, acredito que um dos pontos principais da holding, familiar no caso, seja evitar o conflito, né? Além de evitar também a demora, né? Que um inventário pode causar, né? Conflitos jurídicos e tudo mais. Desde que essa holding seja feita com tudo bem feito, com profissionais capacitados, ela vai evitar muitos problemas, né?
vai evitar muitos problemas. E falando sobre a questão do tempo, né, vamos falar assim, da demora de um processo judicial, caso não tenha holding, que tenha um inventário. Dentro de um inventário hoje ele pode ser feito de forma extrajudicial no cartório, caso não tenha menores, ou ser feito um inventário judicial. O tempo de um inventário judicial é no mínimo de 2 anos para mais, né? A vara de sucessões aqui em Pouso Alegre, né, infelizmente, demora demais, né, porque é o juiz que cuida tão somente dessas questões de inventário. E às vezes a família ela fica travada com aquilo, porque houve o falecimento, os bens têm que serem partilhados, ainda que haja consenso, e isso nós estamos falando na melhor das hipóteses, né? Ainda que haja consenso entre todos os herdeiros quanto à divisão de bens. Mas tem que ser feito o pagamento, né? E se você entrar no aspecto que tem que ser feito o pagamento e os herdeiros não têm ativo financeiro para fazer o pagamento, aí eu tenho que vender, tenho que dispor de um bem para vender. E aí isso só pode ser feito através de uma ordem judicial. Então, assim, é uma série de complicações que passa a ocorrer, né, no curso de um processo de inventário, com perda de tempo, aumentando a litigiosidade, a animosidade entre os herdeiros, um alto custo que numa holding você não teria nada disso, porque eu não tenho um inventário, caso todos os bens já foram doados em vida, e esses herdeiros, eles são titulares dessas ações, dessa empresa, e isso já é feito de forma automática. Muitas das vezes é meramente uma alteração no contrato social na junta comercial. Com relação a essa, ainda falando sobre uma holding familiar, existem algumas cláusulas específicas para garantir que esse empresário ou essa empresária que está criando a holding, ela se mantenha no controle de tudo, mesmo fazendo toda a distribuição das cotas, e caso ocorra um falecimento de um dos cotistas e não do criador da holding em si, isso tudo deve ser estabelecido antes em um contrato bem feito, ou pode ser feito depois? Existe alguma complicação, caso tenha sido feito depois? O que vocês têm a falar a respeito disso? É importante, né, nesse aspecto que você levantou, porque sempre com a holding é interessante também um acordo de sócios, né, que é um outro documento, onde será estabelecido várias das questões da holding ou da empresa efetivamente constituída. E há a possibilidade, né, e é muito comum a possibilidade de que o doador, que vamos falar assim, que é o patriarca, o dono do patrimônio, ele faça a doação dessas cotas e ele continue como administrador, né? Então, os herdeiros, os sócios, que já serão os proprietários, já serão os titulares dessas ações, dessas cotas, e ele continua recebendo os dividendos, continua recebendo os lucros e continua, às vezes, até administrando todo o patrimônio. Ele simplesmente fez a doação e, na falta dele, né, ele, como ele não é mais o titular, os titulares já serão os proprietários, os sócios, e continuarão na continuidade da administração daquela empresa. Há uma outra possibilidade de quando é feita a doação para o herdeiro, ou um sócio, um filho, e haja o falecimento do filho antes do doador, né? Que isso reverta, que isso volte para ele. Porque no direito de família, na ausência do filho, os herdeiros dos filhos que passarão a ser os titulares. E como aí nós estamos tratando do direito societário dentro de uma constituição da holding, o doador, que é o patriarca, ele faz a doação
para o filho, que é o herdeiro, e na falta, se o herdeiro, o filho, falecer antes dele, essas cotas podem voltar para o doador. Então, isso é uma outra grande sacada, uma outra grande situação interessante na holding. Mas assim, Will, quando nós vamos desenvolver, né, um contrato social de uma holding que está se iniciando e tudo mais, a gente já prevê ali todas as cláusulas sucessórias, né? Então, cláusulas de como que vai ficar a administração da empresa, no caso de falecimento dos seus fundadores, né? Cláusulas prevendo, por exemplo, a impossibilidade de entrada de agregados naquela holding, que é algo assim que acontece bastante, né? Então, porque às vezes um determinado filho que é sócio da holding, ele é casado e aí tem um processo de divórcio e aí a esposa que é parte daquela holding, né? Então, é possível prever nesse contrato social da holding de que os agregados não podem compor o quadro societário. Isso vai ser resolvido através de alguma outra divisão patrimonial, mas entrar no quadro social da holding como administrador ou cotista é possível impedir, né? Então, e isso já traz um alívio muito grande, né, para evitar a entrada de pessoas que não sejam realmente as pessoas da família que o instituidor ali previu, né? Então, eu acho que isso é um instrumento bastante interessante. Então, quando a gente vai montar o contrato social da holding, de acordo com aquela família, com os instituidores, a gente já prevê tudo isso. Uma outra coisa que você perguntou também é se é possível fazer isso depois, posteriormente. Então, vamos supor, uma holding foi criada e não tem isso no contrato social. Não existem as cláusulas sucessórias no contrato social ou cláusulas de barreira. É possível incluir? Sim, a gente faz uma alteração contratual e inclui essas cláusulas nesta holding. Então, mesmo que ela já esteja em funcionamento, já exista há algum tempo, é possível fazer essa alteração contratual e incluir todas essas cláusulas sucessórias, cláusulas de barreira, como que fica, no caso, se um dos sócios quiser vender as cotas sociais e tudo isso. O Dr. Kleber comentou também a respeito do acordo de cotistas. O acordo de cotistas é um instrumento muito interessante também, que serve para qualquer empresa e não é só holding. O contrato social, só esclarecendo, ele é um instrumento que vai dizer para a sociedade, para terceiros, como que aquela empresa funciona, o que ela vai trabalhar, se ela vai prestar serviço, o que ela vai vender, isso, qual é o capital social dessa empresa, quais são os sócios. São informações muito relevantes para terceiros, que as pessoas que vão comprar daquela empresa, as pessoas que vão vender para aquela empresa e tudo mais. Já o acordo de cotistas funciona como se fosse um acordo de gestão. Como que vai ser a parte de gestão da empresa? Os sócios vão trabalhar na empresa? Como que vai ser? Como os sócios vão tirar férias? Vão receber 13º salário, como se fosse um 13º salário? Isso tudo tem que ser colocado. Quanto tempo vai ser de férias? E aquele 1/3 que o CLT recebe, o sócio também pode receber aquilo? Então, esse acordo de cotistas é para regular isso. Para evitar, por exemplo, nossa, eu me dou tanto para a empresa, eu trabalho 10 horas por dia e o meu sócio aparece lá só de vez em quando e ganha a mesma coisa que eu, né? Então, esse acordo de cotista serve para isso, para impor alguns limites de gestão, certo? Isso pode ser feito para a holding ou qualquer outra empresa. Então, só, assim, eu lembrei também de uma frase dentro dessa parte da holding, que Abraham Lincoln que difundia muito essa frase. Ele dizia que existem duas certezas na vida: os impostos e a morte, né? Então, a holding nos ajuda a resolver, né, essas duas certezas. Resolver não, pelo menos amenizar algumas situações que vêm, né, com esses dois eventos, né? Imposto a gente acaba tendo que pagar, mesmo não gostando, mas a gente consegue reduzir um pouco isso, né? E a gente consegue diminuir também o impacto da morte de um familiar, né? O impacto, assim, dos problemas que vêm com o inventário, de problemas familiares e tudo mais, se uma holding familiar for, ou uma holding patrimonial, for realmente bem estruturada e bem feita. Doutor, aí a respeito dos impostos, né, na parte de sucessão, como que essa holding pode ajudar nos impactos dos impostos na parte do ITCMD, por exemplo? Então, essa é uma pergunta interessante, porque nós estamos para vias de aprovação de uma reforma tributária, né? A reforma tributária já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está no Senado agora talvez a gente espera que aconteçam muitas alterações, porque senão vai haver uma elevação de carga tributária, e principalmente
em setores de serviços e tudo mais. Então a gente espera que realmente existe uma correção aí para que fique mais equilibrada essa reforma tributária. Mas, então, com essa reforma tributária sempre existe essa dúvida, né? Será que vai aumentar tributos, principalmente de TCMD e tudo mais? Então, esclarecendo, a Constituição ela estabelece um limite de 8% que os estados podem cobrar de ITCMD. Então, nenhum estado pode cobrar mais do que 8%. Isso não vai ser alterado. O que foi alterado na reforma tributária é que, a partir, né, da entrada em vigor dessa reforma, os estados vão ter que cobrar progressivamente. Então, por exemplo, hoje aqui em Minas Gerais é 5%, o estado de São Paulo é 4%, mas é um valor fixo, independente do valor do patrimônio a ser transferido. Então, aqui em Minas, se eu transfiro um patrimônio de R$200 mil, eu pago 5%. Se eu transfiro um patrimônio de 100 milhões, eu pago 5%. Então, a obrigatoriedade vai ser de escalonar. Então, uma alíquota menor para patrimônios menores e uma alíquota maior, que vai chegar até 8%, para patrimônios maiores. Então, é isso que vai acontecer com a reforma. Então, hoje em dia, quem tem um patrimônio, por exemplo, de 50 milhões de reais, paga os 5%. Pode chegar a 8%. Então, se for feita uma holding patrimonial antes dessa reforma e já começar as doações de cotas para os herdeiros, ele vai pagar o ITCMD, só que vai pagar na alíquota de hoje, de 5%. Então, não corre o risco de lá na frente ele ter que pagar uma alíquota de 8%. E o importante também é que esse ITCMD vai incidir sobre o percentual de cotas que forem doadas e não sobre o patrimônio, certo? Então, se ele for fazer uma doação de um apartamento, ele vai pagar o ITCMD cheio em cima do apartamento. Enquanto que, se esse apartamento estiver na hold, ele não vai doar patrimônio, ele vai doar cotas. Então, se num determinado ano ele quer doar, por exemplo, 50 mil de cotas, ele pode fazer essa doação. E o interessante é que aqui em Minas Gerais existe um limite de isenção de ITCMD no caso de doação. Esse limite é em torno de 50 mil reais a cada 3 anos para cada herdeiro. Então, ele pode doar esses 50 mil a cada 3 anos para cada herdeiro e não pagar tributação nenhuma. É uma vantagem, porque um imóvel hoje de 50 mil reais é difícil, principalmente se tiver construção e tudo mais. Mesmo lotes hoje em dia são difíceis nesse valor, né? Então, acaba que não acontece essa isenção no caso de transmissão de imóveis. E no caso de cotas sociais é possível. Então, se for um número grande de cotas, valores grandes, a gente sempre aconselha fazer uma doação dentro da faixa de isenção e outra para complementar essa doação pagando, então, o ITCMD. Mas existe essa isenção que é possível utilizar. Né? E só para complementar, né, e para ilustrar um pouco essa questão, porque o ITCMD, como ele incide, né, na sucessão, no falecimento e na questão da holding, que é a transferência, a doação, como o Dr. Paulo falou, a possibilidade de estar fazendo essa doação de uma forma segregada. Então, a pessoa em vida, obviamente, vai estar fazendo a doação conforme o seu fluxo de caixa. Então, hoje eu faço a doação de um imóvel, no final, ano que vem, eu faço a doação do outro. Então, ele vai pagando esse imposto de uma forma tranquila. E hoje, considerando que hoje a alíquota do ITCMD é de 5% e com a reforma tributária quer se elevar isso para 8%, então ele já vai ter um benefício, né? Porque eu estou utilizando hoje de 5% e para 8%. Ah, mas eu quero fazer isso se eu não faço a holding, né? Se eu não faço a doação de cotas, eu espero na questão, aí quando falecer, aí vai incidir o ITCMD na data do óbito e muito provavelmente vai ser numa outra alíquota em razão da reforma tributária que já vai estar aumentando. E aí veio até uma outra questão, ainda que se falasse assim, não vai não vai elevar a alíquota, né? A situação de isso não ter numa holding, só para entender mais um benefício da holding como planejamento sucessório. Um falecimento, um inventário onde que a pessoa não constituiu a holding e o herdeiro, ele fala assim, eu não quero
não quero a herança. Né? Nunca precisei, nunca... Né? Ele abre mão. Ele tem que pagar o imposto. Então, porque o ITCMD, o fato gerador dele, incide imediatamente no óbito. Então, essa desistência, que não é uma desistência, é uma renúncia, ele renunciando a parte dele, ele tem que pagar o imposto. Né? Enquanto se você fez a holding, você foi pagando esse imposto através de doação, né, de uma forma segregada, de uma forma tranquila, e aproveitando a base de cálculo hoje, que é menor do que futuramente que será elevado. Só queria esclarecer um ponto que eu acho que a gente acabou misturando uma questão, que é o seguinte: o ITCMD é Imposto Transição Causa-Morte e Doações. Né? Então, ele incide na transmissão de patrimônio quando uma pessoa falece. Então, nessa transmissão de patrimônio para os herdeiros, incide esse tributo, que é o transição causa-morte, e também quando uma pessoa vai fazer uma doação, seja doação de dinheiro, seja doação de imóveis, seja qualquer tipo de doação. Então, nós conversamos agora sobre essas duas espécies, o ITCMD tanto na causa-morte como na doação. Aqui no estado de Minas, as alíquotas são as mesmas, tanto no caso de doação, independente do valor, é 5%, e no caso de transmissão causa-morte também é 5%, independente do valor do patrimônio que está sendo transmitido. Isso é para todos os estados. Só que alguns estados, o ITCMD de doação, às vezes, pode ser uma alíquota diferente do ITCMD causa-morte. Acontece em alguns estados também essa diferenciação de alíquota. Muito bom. A respeito dos desafios na criação de uma holding, né? O senhor pode citar alguns obstáculos que podem surgir, tanto na parte administrativa, legais, ou até mesmo familiares, que podem atrapalhar esse processo no momento de criação? Vamos lá. Will, como nós já debatemos bastante aqui, a holding é uma empresa. Então, os sócios dessa holding, eles vão exercer uma atividade empresarial que é sempre uma atividade, assim, vamos considerar uma atividade de risco, se tiver algumas outras funções, né, essa holding, que não só agregar patrimônio. Então, é necessário sempre que o empresário entenda de como é o funcionamento, entenda do seu negócio. Caso tenha alguma dúvida, é necessário, então, contratar profissionais experientes para que dê alguma noção de gestão, da parte de finanças, da parte contábil. Né? Então, é importante que exista uma equipe, né, que direcione. Inicialmente, é necessário, então, como nós colocamos, advogado e contador, que vão trabalhar em equipe para a criação dessa holding, registro dessa holding. Depois o funcionamento, depois de um certo tempo, é claro que pode haver, a gente sempre fornece uma assessoria tributária durante um determinado período após a criação da holding, né? Mas, se o empresário não se sentir seguro, é importante que ele procure outros profissionais, como nós dissemos, profissionais da parte de administração, profissionais de finanças, para que dê esse suporte. Agora, se for um profissional, um empresário que já está acostumado, ele não vai precisar de nada disso, porque ele mesmo já consegue fazer toda essa gestão da empresa. Então, tem que se tomar bastante cuidado, porque se for uma holding patrimonial, todo o patrimônio da família vai estar lá dentro daquela empresa. Então, não é interessante, nesse caso, envolver essa holding em outras atividades que possam colocar em risco esse patrimônio ser penhorado, esse patrimônio ser levado a leilão e tudo mais por causa de dívidas, né? Ou de algum passivo tributário ou trabalhista que essa empresa tem e que o empresário não conhece. Então, são esses os cuidados. Então, se for uma holding patrimonial, tomar muito cuidado para não inserir outras atividades que coloquem em risco, né, o patrimônio que está envolvido, todo o patrimônio da família ali. Então, esse é um ponto principal. Lembra de mais algum, doutor? Um outro ponto principal é um instituidor, a família, né? Isso quando estou falando de família, no sentido de uma holding familiar, né? Que é a mais comum que se usa para dentro de um planejamento sucessório. E todas as partes envolvidas entendam a dinâmica, entendam exatamente o que está sendo feito, né? É a transparência, é a clareza, né?
por que eu estou fazendo isso e por que eu quero fazer a holding. Porque às vezes a gente se depara com situações, principalmente de esposas que, em algumas situações, sempre viveram, né, não tem uma atividade econômica própria, então, né, sempre viveu com o patrimônio familiar do marido, vamos dizer assim, e aí ela fala assim, mas tinha uma fazenda, tinha uma propriedade rural, tinha uma casa, agora sumiu isso. Então, para ela, porque aí como a gente está saindo do direito de família e entrando no direito societário e falando que aquele patrimônio, né, ele deixa de existir, vai virar cotas, né, se isso não for muito bem esclarecido e a família não tiver muito bem empenhada nessa situação, todos envolvidos, né, isso cria um certo ranço, uma certa oposição, um certo conflito, que não é o objetivo da holding. Então, isso quando a gente trabalha com essa questão da holding, a gente trabalha de uma forma assim, muito clara, muito tranquila, né? Não dá para fazer a holding da noite para o dia. Vamos fazer porque para semana que vem eu quero que isso esteja pronto, né? Então, esse eu acho um outro ponto que tem que ser, né, que a gente trabalha de uma forma muito clara, muito transparente, muito que todos os envolvidos entendam efetivamente a dinâmica de uma holding. Perfeito. E com isso a gente consegue vencer alguns obstáculos que aparecem, né? Então, principalmente as pessoas mais velhas que inicialmente não... os filhos, quando procura para conversar e tudo mais, às vezes não consegue explicar de uma forma... assim, que ele consiga realmente entender o funcionamento e acabam colocando obstáculos, achando assim, meu filho já está querendo tirar meu patrimônio, né? Ainda estou vivo aqui, está querendo administrar minhas coisas, o meu patrimônio e tudo mais. E não é bem assim, né? Então a gente consegue, com essas reuniões, explicar muito bem o funcionamento, que mesmo em caso de doação total de cotas, ele ainda mantém todo o controle, recebe todos os frutos e tudo mais, né? Então, mas geralmente existem essas barreiras que têm que ser vencidas, né? Porque as pessoas, é algo novo que as pessoas ainda não conhecem. Então, é natural também que exista, né, essas barreiras, né? E aproveitando o contato, né, Dr. Kleber, Dr. Paulo, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o escritório, como que as pessoas podem encontrar vocês, e o escritório atua em outras áreas também, né? Como que os nossos ouvintes e o pessoal que está assistindo agora pode encontrar o escritório? O escritório é um escritório que atua dentro da área de direito empresarial. É um escritório, como você já abordou inicialmente, o escritório tem mais de 52 anos. Iniciou com meu pai e eu estou na estrada, no escritório. Então, é um escritório que atua dentro da área de direito empresarial, focado, né, com uma advocacia preventiva para empresas, né, no sentido da gente mitigar problemas, no sentido da gente dirimir problemas para buscar o máximo evitar o judiciário. Nós temos várias áreas de atuação, seja aqui com o Dr. Paulo, dentro da área de direito tributário, direito público. O tema que nós desenvolvemos aqui, holding, é um dos produtos do escritório que está ligado ao direito societário, direito de família. Atuamos na área de direito trabalhista, com empresas, direito previdenciário, direito de consumidor e LGPD, que hoje, né, é uma norma legal que as empresas precisam se adequar. Então, o escritório ele tem uma série de serviços, de produtos que a gente desenvolve e ligado dentro dessa área de direito empresarial. O escritório está situado aqui no bairro Medicina, aqui na rua Pernambuco, número 40, e será um grande prazer poder servir a todos que nos buscam. Dr. Paulo? Então, nosso principal trabalho é facilitar a vida das empresas, né, prevendo possíveis problemas que aconteçam no campo tributário, no campo
trabalhista, né, com relação a direito do consumidor e tudo mais, né, atuando numa advocacia preventiva, que é muito, muito importante, né, e também, caso seja necessário, atuando na advocacia contenciosa, que são os processos em si, né. Então, é um atendimento que nós chamamos de full service e atendemos a empresa em todos os ramos, né, do direito que essa empresa venha precisar, né. Então, o empresário nos contratando, ele já tem assessoria de diversos especialistas em direito tributário, em direito societário, em direito civil, em defesa do consumidor, em ambiental e assim por diante. Então, no escritório nós damos toda essa assessoria jurídica completa para as empresas. Porque é muito comum de falar assim, eu só busco o advogado na hora que eu estou com problema. Né? Então você não vai ao médico na hora que a doença apareceu. Muitas das vezes você vai ao médico dentro de um trabalho preventivo, né, de uma consulta preventiva para que eu não chegue na mesa de cirurgia. Então o trabalho do advogado, e principalmente o trabalho que nós fazemos, é exatamente isso, para que o advogado ele seja uma resolução do problema e até evitar o problema. Eu não posso buscar o advogado só na hora que a casa caiu e o circo pegou fogo. Acredito que o assunto tenha sido bem esclarecido, mas, Alieta, pessoal, um recado para vocês. Se você quer proteger o seu patrimônio sem criar conflitos em família, ou quer administrar melhor suas empresas, eu acho que o mais importante é contratar pessoas que tenham capacidade na área e especialização. Nesse caso, o Dr. Cléber, o Dr. Paulo, escritório que já tem há mais de 50 anos, que começou com o seu pai, né, em 72? Exatamente. 72, então são pessoas que já têm uma credibilidade grande. Então, se alguém tiver um interesse, a gente vai deixar a descrição deles no vídeo. E eu acho que isso é muito importante porque a pessoa ela não só vai proteger o patrimônio familiar, mas como o patrimônio dela própria, assim, se ela quiser, ou quiser incluir um patrimônio da própria família inteira, né? Então vocês vão ter que conversar, entender o sentido de tudo, explicar, como o Dr. Paulo falou, para as pessoas mais velhas que às vezes não entendem muito bem e levam por um outro lado. Vocês já têm essa experiência em lidar com todos os tipos de público. Então isso mostra uma credibilidade muito grande. Então se a pessoa quiser proteger o patrimônio, fugir dessas burocracias de inventário, no caso de acontecer algum tipo de falecimento ou imprevisto, a criação da holding ela pode não ser a salvação, como todo mundo pensa, mas é um excelente mecanismo que a parte jurídica oferece para que um empresário ou patriarca da família, como o Dr. Cléber disse, possa proteger o seu patrimônio, tanto de entes externos, né, quanto da própria parte de impostos, tributos, ajudar na sucessão, fazer com que a própria família viva em paz após a sua partida, né? Que isso ajuda muito, que ele vai fazer com que a vontade dele seja feita em vida, né? E não vai perder o controle, como o Dr. Paulo disse, mesmo ele fazendo doação, tudo estando esclarecido no contrato, vai ser feito de uma forma bem mais prática, né? Então, procurando profissionais como o Dr. Cléber e o Dr. Paulo, você vai ter uma holding perfeita, não vai ter problemas. Então, eu agradeço desde já pela participação, Dr. Cléber Dantas Júnior, Dr. Paulo Camargo. Obrigado pela participação de vocês aqui, por estar esclarecendo. Como eu já mencionei, a gente vai deixar a descrição e as redes sociais de todos vocês na descrição do vídeo. E serão sempre bem-vindos aí para um próximo episódio. Tá bom? Eu que agradeço, Will. Muito obrigado pela oportunidade, que a gente continue, né? E que seja a primeira de muitas que a gente possa voltar aqui nesse podcast tão interessante. Parabéns. Agradeço também, viu? E pelo seu resumo aí, eu fiquei satisfeito porque eu acho que você entendeu muito bem, conseguiu resumir isso aí em poucas palavras, em poucos minutos. Foi bom. Agradeço e até a próxima oportunidade aí. Obrigado. Pessoal, se quiser continuar acompanhando conteúdos como esse, continue acompanhando aí o GWF Podcast. Grande abraço, até mais.